Os versos aí, repita aí. Jó 25, verso 4. Jó 25, verso 4. E o 5 ou só o 4? Só o 4. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Então, se somos pecadores, gente, todos nós somos culpados diante de Deus. Mesmo que eu me sinta melhor do que o outro, mas eu também sou culpado. É que nem o 5, né? Já diz Como é que diz o 5? para Deus até a lua não tem brilho. E as estrelas têm defeito. Tá Mas vendo? Porque Deus é puro, porque Deus é santo. se a lua tem defeito, as estrelas, mas nós somos pecadores. Quer dizer, nada é perfeito diante de Deus, né? Pois Só ele bem. mesmo. Pois bem, sendo pecadores, nós sendo pecadores, não podemos nos tornar justos por nossas próprias obras. Mesmo que a gente haja direito, faça tudo correto, pague tudo direitinho, seja bondoso, faça boas obras, diante de Deus nós continuamos culpados, continuamos pecadores. Então, E o 6 também, né? como é o 6? O 6 diz assim, quanto menos o homem, que é gusano e filho do homem, que é verme, Como é que diz? considerado Porque o 5 inferno. diz assim, como ele leu aí: eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Aí diz lá. Aqui quer dizer, então, do ser humano... Que dizer então do ser humano? Inseto, larva e gusano. Que valor tem esse verbo? Verme. Que Olha, gente, valor tem esse verme para presta atenção, Deus? que lição que a Bíblia está trazendo para nós hoje. Olha, a Bíblia está... Viu, Francisco? Como é que diz na sua Bíblia, versículo 6? Aqui falou verme, aqui falou gusano, inseto, larva. E aí na sua? Verso 6. É o verme no final, né? O 6 6, no final do versículo 6. é o verme, né, Ludela? Pois é, verme, gusano, verme, Larva. inseto e larva. É isso que o ser humano é diante de Deus. Certo? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer com esses vermes? O que vai acontecer com esses insetos humanos? Com essas larvas vivas, malignas, pecadoras? Como podemos ser salvos? Como podemos ser levados à presença de Deus, de um Deus santo e puro? Que até a lua e as estrelas são imperfeitos diante dele. Como? Essa é a pergunta. Como? Então, a Bíblia fala de perdição e salvação. Só tem esses dois lados para todos. Tem a salvação, tem a perdição. Como é a salvação? Já que todos os seres humanos são pecadores, são insetos, larvas. Como pode um pecador ser justo diante de Deus? Como era a salvação no Antigo Testamento? Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus vir? Porque para nós é muito fácil compreender a salvação, porque nós sabemos que Jesus veio aqui, pessoalmente, e ofereceu-se como oferta pelo pecado e pagou o preço para que qualquer pessoa que se arrepender e aceitar a graça de Cristo seja salva. Para nós a salvação é resumida assim, não é? Se perguntar para você o que é a salvação, você vai dizer, a salvação é o que Jesus faz por nós. Jesus paga nossos pecados e Jesus nos dá o direito de vida eterna. Para nós, do Novo Testamento para cá, é muito simples. Mas para eles, que antes de Jesus vir, como era a salvação? Vocês têm curiosidade de saber como era a salvação antes de Jesus vir cumprir o plano da salvação? Pois vamos lá na Bíblia. João, capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Deus aprovou Noé. Mas o Olha, Senhor Deus aprova o que não era fazer. olha. Na nossa Bíblia diz que Noé encontrou a graça. E Aqui diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Graça. E na sua versão aí, Rutinha? Graça diante do Senhor. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência
Olha, Francisca, benevolência, favor, Graça. graça e aprovação. aprovação. Tá vendo como o português é amplo? Todas essas palavras estão dizendo que Noé foi salvo pela graça, Noé foi salvo pela aprovação de Deus, porque Deus aprovou o que Noé fez. O que foi que Noé fez? Noé obedeceu a Deus. Deus disse, faça assim, e Noé fez. Então ele encontrou a graça através da obediência. Ele não questionou, né? Não questionou e obedeceu pela fé. Aqui diz benevolência, ali diz Favor. favor, e na minha diz graça, e na de Fabiano diz aprovação. Então, Meu é graça também. desde o início, Deus oferecia aprovação, favor, graça, misericórdia, benevolência. Desde o início, gente, desde Noé, né? Esse negócio de ser salvo pela graça não é do Novo Testamento para cá. É desde o início. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. Pronto, a graça já estava lá desde o dilúvio. Noé foi salvo pela graça, lá no dilúvio, lá no início. Agora, vamos para Salmo. Livra a minha alma, salva-me por tua graça. Graça, na de Helene diz graça, na de Teu amor real. amor real, e na sua Angelina. Salmo 6 quanto? 4. 4. Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Graça, favor e amor. Me diz aqui, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Aqui o Salmo é um livro antigo do Antigo Testamento. E o autor deste Salmo já admitia que ele era salvo pela graça, pelo favor leal, pela benevolência de Deus, pela graça de Deus. Então a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Nunca a salvação foi pelas obras. Porque o pecador, ele é tudo aquilo que nós dissemos: larva, verme, gusano, inseto diante de Deus. Pior do que qualquer outra criatura, o ser humano é diante de Deus. Então, a salvação, desde o princípio, sempre foi pela benevolência de Deus, pela graça de Deus, pelo favor leal de Deus, pelo amor de Deus. Interessante que o ser humano, às vezes, ainda tem muitos deles se apura tanto, né? O meio da fé. Esse não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Vamos comentar esse versículo, gente? Quem aqui tem fé? Levante a mão. Pois é. Diz que todos nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então você pode ter certeza da salvação. Certeza que você vai ser salvo. Por quê? Porque a salvação não depende do que você faz. É Deus que oferece gratuitamente e é pela fé. Eu creio. Então eu creio na salvação. Eu tenho que ter fé que Para vai crer. salvar. Eu tenho que ter fé para crer que eu vou me salvar. Que Jesus vai me salvar. Certo? Leia o restante agora até o 10. E vocês acompanham a de vocês para ver a diferença das A palavras. salvação não é o resultado do esforço de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-lo. Até o 10, né? Olha o verso, olha como é bonito o verso 9 na Bíblia de Fabiano, olha. Eu sei que na de vocês diz assim: não de obras para que ninguém se glorie. Né? Na nossa Bíblia diz, não de obras. A salvação não é das obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou a pessoa chegar no céu, uma pessoa que fez muita coisa boa, muita generosidade, que ajudou muitos pobres, aí chegar no céu e dizer assim: olha pessoal, eu estou salvo, eu estou aqui no céu, na vida eterna, porque eu ajudei muito, eu doei muito, eu tinha instituição de caridade, eu mantinha orfanatos, asilos, eu dava muito alimento aos necessitados, eu dei muito medicamento aos doentes, é por isso que eu estou aqui. O texto está dizendo, não é por causa do que você faz para que você não se glorie, para que você não conte vantagem. Porque ninguém vai ser salvo. E aí o 9 de novo, Fabiano. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. De tê-la. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ah, eu tô salvo por causa
que eu fiz isso ou por causa daquilo, por causa Eu sou uma daquilo. pessoa boa. Porque eu fui muito bom, eu sei que eu fui bom. Nós não somos bons, não Eu tem ninguém bom. mereço. Até Jesus, quando estava como ser humano, disse: bom só tem um que é Deus. Jesus Agora estava o como 10, ser agora humano. o 10. Satanás já disse Verso que nós 10. somos vermes. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha só, agora nós somos recriados em Cristo pela fé, pela confiança nessa promessa. E já que nós somos recriados em Cristo pela fé, agora sim, nós vamos praticar as obras que Ele já tinha preparado para aqueles que crêem nele. Então as obras é um resultado, as boas obras, resultado de a gente estar em Deus. Não é fazer as obras para se aproximar de Deus. Está entendendo, Bruno? Está entendendo? As boas obras, elas são válidas na Bíblia se for resultado da nossa comunhão com Deus, da nossa fé em Deus, da nossa vida com Deus. Aí Deus preparou umas boas obras para serem a vida prática do crente. A vida prática daquele que crê em Deus e nas suas promessas. Não é bom isso, gente? Não é um alívio para a gente saber isso? Então, não adianta se esforçar para ser salvo. Ninguém, essa Bíblia de Fabiano, eu gosto dessa tradução da Bíblia de Fabiano. Não é? É bem Vocês bom. não são salvos por causa dos esforços de vocês. Certo? Agora, tem mais um texto que eu queria ler. É 1 João, é o último texto. 1 João, capítulo 5. São as mais diferentes. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Igual a minha.